continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo o Madhya Lila, que é o meio do livro, a metade da vida de Mahaprabhu, capítulo 19. Vamos continuar de onde paramos ontem. É uma orientação de Srila Acharya Maharaj para que nós lêssemos esse capítulo especificamente do livro, que vai nos dar muito esclarecimento, vai nos dar a visão correta. E esse capítulo, ele fala basicamente do encontro de Rupa Goswami com Mahaprabhu, e não só do encontro, mas as instruções que Mahaprabhu deu para Srila Rupa Goswami Prabhu em uma semana, e tudo que temos que saber está aí. Foi falado aqui já por Srila Sivakridanta Swami Maharaj Prabhupada, tudo que nós temos que saber das Escrituras, Srila Rupa Goswami Prabhu nos deu. Então vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu ver onde que eu parei. Se alguém tiver alguma pergunta durante a leitura ou algum comentário, pode fazer, escrever aí nos comentários do Facebook. Vamos ler então agora o verso 141. Aqui, nessa parte do livro, está sendo falado sobre o tamanho da alma. Então, aqui, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele está dizendo que o tamanho da alma, o que é a alma? A alma é uma partícula, uma centelha da energia que envolve Deus. Tatasa Shakti, a energia marginal de Deus. E o tamanho dela, você pega a ponta do fio do cabelo, corta na transversal, como se fosse um pão de forma. Você tem um pão de forma, você corta ele em fatias. Então, é como se você cortasse a pontinha do cabelo, uma fatia, você divide essa parte em 10.000 vezes, essa pontinha em 10.000 vezes, uma parte dessas 10.000 é o tamanho da alma. Então, como foi dito aqui, e não tem nada a ver com átomos. A alma não é feita de átomos, não tem nada a ver com átomos. É uma energia marginal de Deus, uma partícula. Então, continuando aqui, se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então tomarmos uma parte e a dividirmos em outras 100 partes, essa 10ª milésima parte é a dimensão da entidade viva. A entidade viva é a alma. Este é o veredito dos principais mantras védicos. E aí tem um comentário aqui de Prabhupada, ele diz assim: os primeiros 3 padas deste verso do Panchadas Citodipa 81 são tirados do
Ijreta Swatara Upanishad 5.9. Então é tirado de um Upanishad essa parte aqui que Prabhupada está comentando. Um outro verso diz assim: entre as partículas diminutas, eu sou a entidade viva. E Prabhupada comenta: a entidade viva é igual à suprema personalidade de Deus e diferente dele. Como alma espiritual, a entidade viva, ela tem as mesmas qualidades do Senhor Supremo. No entanto, o Senhor Supremo é maior que o maior. Ao passo que a entidade viva é a menor entre os menores. Esta citação é o terceiro pada do verso do Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 16, verso 11. Na verdade, Srila Rupa Goswami Prabhu, ele diz: a alma, nós, entidade viva, o ser humano, ele tem 50 qualidades. O ser humano tem 50 qualidades. Os semideuses, os 330 milhões de semideuses, então o número de semideuses são 330 milhões. Nós conhecemos 5, 10, 15, mas existem 330 milhões de semideuses. Eles têm 55 qualidades iguais a de Krishna. Nós temos 50 qualidades, os semideuses têm 55 qualidades iguais a de Krishna. Os avatares de Krishna têm 60 qualidades iguais a ele. O Senhor Balarama, que é a própria personalidade de Deus, a primeira expansão dele, Nityananda Prabhu, tem 62 qualidades. E Krishna é o único que tem 64 qualidades. Krishna é o único que toca flauta. Krishna é o único que tem um relacionamento com as gopis. Um relacionamento íntimo com as gopis. De cada qualidade, a quantidade nossa é ínfima. Então nós temos 50 qualidades igual a Krishna, mas é uma quantidade minúscula de cada qualidade. Krishna, ele é o supremo em todas as qualidades. Além de ter mais do que qualquer outro, ele tem 64, ninguém tem isso. Nenhum avatar de Krishna participa dos lilas com as gopis. Nenhum avatar de Krishna toca flauta. Por isso ele tem as 64 que ninguém tem. Então, o Rupa Goswami, ele descreve no Bhaktarasamrita Sindhu, ele descreve justamente isso. Krishna é o único que tem 64 qualidades. Por isso nós nunca vamos ser Deus. O Mayavadi, ele acha que ele é Deus, que ele vai se tornar Deus quando ele sair daqui do mundo material, do Maya. Nunca nós vamos ser Deus, nunca. Nós somos uma partícula, não é nem dele, é uma partícula da energia que envolve ele. Como que nós vamos ser Deus algum dia? Nunca. Nós somos servo do servo do servo dos pés de lótus de Deus. Dasa, dasa, no dasa. Nós nunca vamos ser o mestre, nós sempre vamos ser o servo de Deus. Então, continuando aqui a leitura, um outro verso. Ó Senhor, embora as entidades vivas que aceitaram o corpo material sejam espirituais e de número ilimitado, se elas fossem onipenetrantes, estaria fora de cogitação elas se submeterem ao vosso controle. Entretanto, caso aceitem-las como partículas
da entidade espiritual eternamente existente, como partes de vós, o Supremo Espírito completo, nós devemos concluir que elas estão sempre sob o vosso controle. Se as entidades vivas simplesmente se satisfazem em serem idênticas a vós como partículas espirituais, então elas serão felizes. Veja só, se as entidades vivas simplesmente se satisfazerem em serem idênticas a vós, uma partícula de Deus, como partículas espirituais, então elas serão felizes. Se nós ficarmos satisfeitos somente por ser uma partícula de Deus, compreender isso e que Ele está no controle, que nós temos que servi-lo, nós seremos felizes. Ao controlarem tantas coisas, seremos felizes ao controlar tantas coisas. A conclusão de que as entidades vivas e a Suprema Personalidade de Deus são a mesma coisa é uma conclusão imperfeita, pois a verdade é outra. Aí tem um comentário do Prabhupada que ele diz, esse verso também é do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 87, verso 30. Foi falado pelos Vedas personificados. Nós não somos igual a Deus, nós somos uma partícula dele. E aquele termo, né, que é muito usado no Gaudiya Vaishnavismo, Achintya Abheda Bheda Tattva, é inconcebível, é e ao mesmo tempo não é. O Guru é Krishna, mas ao mesmo tempo ele não é. Srimati Radharani é a porção feminina de Deus e ao mesmo tempo é a serva de Deus. Então esse termo aqui para nós, Achintya Abheda Bheda Tattva, é difícil nós compreendermos. Mas, como diz aqui na Escritura, nós somos idênticos a Deus, mas não somos. Nós somos uma partícula, uma centelha da energia de Deus. Mas não somos iguais a Ele. Pode-se dividir as ilimitadas entidades vivas em duas subdivisões. Aquelas que podem se mover e aquelas que não se podem mover. Entre as entidades vivas móveis estão as aves, os seres aquáticos e os animais. E aí tem um comentário aqui de Prabhupada. Pode-se dividir as ilimitadas entidades vivas em duas subdivisões. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele dá instruções claras de como as criaturas vivem sob diferentes condições. Existem árvores, plantas e pedras que não podem mover-se e não obstante, deve-se considerá-las entidades vivas ou centelhas espirituais. A alma, ela está presente nos corpos das árvores, nos corpos das plantas e das pedras.
todas elas são entidades vivas. Nas entidades vivas móveis, tais como aves, seres aquáticos, animais, existe a mesma centelha espiritual, como se afirma nesta passagem. Existem entidades vivas que podem voar, nadar ou caminhar. Nós devemos também concluir que existem entidades vivas que podem mover-se dentro do fogo e do éter. As entidades vivas, elas têm diferentes corpos materiais, compostos de terra, água, ar, fogo e éter. As palavras Tara, Madie significam dentro deste universo. O universo material inteiro é composto de 5 elementos materiais. Não é verdade que as entidades vivas, elas residem somente dentro desse planeta. Tal conclusão entra completamente em choque com os Vedas, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 24. Então aqui, Prabhupada diz que todo o universo material é constituído de 5 elementos: terra, água, ar, fogo e éter. E as entidades vivas estão em tudo. São divididas entre móveis e imóveis. Então uma pedra tem alma lá dentro? Claro que tem. Só tem vida a pedra porque tem uma alma lá, tem uma entidade lá. A planta também, a árvore também, tudo tem alma. Srila Govinda Maharaj falou, o átomo tem alma. O átomo só existe porque tem uma alma lá. Primeiro vem a consciência, depois vem a matéria. Isso é o livro de Srila Siddhar Maharaj, Evolução Subjetiva da Consciência. Só existe a matéria porque tem a consciência antes. Se não tiver a consciência, não tem a matéria. Para ter um celular, para existir um celular, alguém pensou no celular antes, alguém fez o projeto. Então o celular primeiro apareceu na consciência, depois apareceu na forma de celular. E é tudo assim. Então tudo tem alma. Não há diferença entre uma alma que está numa pedra e nós. É uma centelha, uma partícula da energia de Deus, que envolve Deus. Claro que o nível de consciência é diferente. O nível de consciência do ser humano é diferente do nível de consciência de um átomo, de uma pedra, que é diferente de uma planta, que é diferente de um animal aquático, terrestre, ou que voa, que é diferente entre os seres humanos também. Nós vimos isso ontem. Existem 400 mil tipos de seres humanos, de consciências, mas tudo tem alma. Essa história que somente aqui no planeta Terra tem ser vivo, isso é mentira, é errado. Como diz aqui Srila Prabhupada, no fogo tem entidades vivas. No fogo tem alma que vive no fogo, tem alma que vive em outros planos, tem alma que vive na água. Tudo tem alma. O mundo material, ele é constituído de matéria, mas toda a matéria tem alma. Tem uma alma lá em cada átomo, tem uma alma em cada lugar. E dentro de um corpo, por exemplo, dentro de um corpo humano, imagine o número infinito, quase infinito de almas que tem. Porque cada célula tem muitos átomos, e cada átomo tem uma alma. E aí tem uma bactéria dentro de você, um fungo, um vírus, um ácaro. Qualquer ser que tenha dentro de você também tem uma alma, aquele ser. Mas dentro daquele ser tem várias almas. E dentro do corpo humano tem milhões de almas, milhões de seres. Da mesma forma dentro do planeta Terra. O planeta Terra é uma alma. Bhumi é uma alma. E dentro dele quantos trilhões, um número ilimitado de almas existem.
Então, nós temos que saber que tudo tem alma. Móveis ou imóveis. Naquele momento, a alma está num corpo móvel ou num corpo imóvel. O comentário de Prabhupada aqui continua. Ele fala um verso aqui, e a tradução do verso é a seguinte: essa alma individual é inquebrável e indissolúvel, não podendo ser queimada. Isso está no Bhagavad Gita, né? A alma não pode ser queimada, nem deixa eu ler novamente aqui. Esta alma individual, ela é inquebrável, indissolúvel, não podendo ser queimada nem ressequida. Ela é imortal, onipenetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. A alma não pode ser dividida. Uma vez eu fui num local que tem uma filosofia, e a pessoa lá, a pessoa que era líder do local falou: a alma se divide. Não, a alma nunca vai se dividir. A alma é imutável, como foi dito aqui. A alma que estava lá no Tathagata, nós que estávamos lá, é a mesma de agora. Não tem mudança na alma. Não há mutação, a alma não pode ser queimada, não pode ser molhada, não pode ser secada, não pode ter nenhuma ação material com a alma. A alma não está sujeita a nenhuma lei da física, nada. Ela é onipenetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. A alma nada tem a ver com elementos materiais. Pode-se cortar em pedaços qualquer elemento material, especialmente a terra. No entanto, quanto à entidade viva, a alma, nem se pode queimá-la, nem cortá-la em pedaços. Portanto, ela pode viver dentro do fogo. Nós podemos concluir que também existem entidades vivas dentro do fogo, dentro do sol, porque dever-se-ia negar as entidades vivas, esse ou aquele planeta. Por que as pessoas negam que existem entidades vivas, almas em planetas diferentes da Terra? Segundo os Vedas, as entidades vivas, elas podem viver em toda e qualquer parte, na terra, na água, no ar, no fogo. Qualquer que seja a condição, a entidade viva, ela permanece imutável. Pelas afirmações de Sri Chaitanya Mahaprabhu e do Bhagavad Gita, concluímos que as entidades vivas, elas estão em toda parte dos universos, porque existem vários universos. Elas estão distribuídas como árvores, plantas, seres aquáticos, aves,
seres terrestres, seres humanos e assim por diante. As almas estão distribuídas pelo universo todo, pelos vários universos, em várias e várias espécies. 8.400.000 espécies aqui no plano da Terra. As almas estão distribuídas, mas não só no planeta Terra, em todo lugar, no Sol, como foi dito. Tem almas lá no Sol, sim, tem. Tem almas em Marte, tem almas na Lua, tem alma em todo lugar. Nas estrelas, nos astros, em todo lugar, meteoros, tudo tem alma. Tudo no mundo material tem alma. Qualquer coisa que existe no mundo material tem alma. Embora seja muito pequena, a quantidade de entidades vivas, conhecidas como seres humanos, elas podem enquadrar-se em outras subdivisões, pois há muitos seres humanos incultos, como os milechas, os pulindas, os baldas e os sabaras. São tipos de consciência. Como foi dito aqui, entre os seres humanos, né, existem vários tipos de consciência. 400.000. Os milechas são um e todos esses outros aqui. Prabhupada. Não, esse verso aqui Prabhupada não comenta, ele vai comentar o outro verso. Continuando aqui a leitura, entre os seres humanos, aqueles que seguem os princípios védicos são considerados civilizados. Destes, quase a metade só presta serviço na aparência. Veja só. Entre os seres humanos, aqueles que seguem os princípios védicos são considerados civilizados. Destes, quase a metade só presta serviço na aparência. Então, metade de quem segue as regras védicas, que são civilizados, aqui está dito, servem, mas na aparência. Não é no íntimo, não é na alma, no coração, é na aparência. Quando, na verdade, cometem todas as espécies de atividades pecaminosas contra esses princípios védicos. Tais pessoas não estão interessadas nos princípios regulativos. Então existem muitas pessoas que seguem os Vedas na aparência, mas quebram princípios, fazem coisas erradas. Metade, pelo menos, aqui no verso. E Prabhupada comenta agora esse verso aqui. Ele fala assim, Prabhupada, Swami Prabhupada, a palavra Veda significa conhecimento. O conhecimento supremo consiste em compreendermos a suprema personalidade de Deus e a nossa relação com Ele. Para agirmos de conformidade com esta relação, agir de acordo com os princípios védicos, chama-se religião. Religião implica seguir as ordens da suprema personalidade de Deus. Os princípios védicos, eles são prescritos, estabelecidos pela suprema personalidade de Deus. Os arianos, eles são seres humanos civilizados que vêm seguindo os princípios védicos desde tempos imemoriais. Ninguém pode investigar a origem da história de como se estabeleceram
estes princípios, de modo que o homem ele possa compreender o Ser Supremo. Literatura ou conhecimento que buscam o Ser Supremo podem ser aceitos como um sistema religioso. Aquele que busca o Senhor Supremo, o Ser Supremo, podem ser aceitos como um sistema religioso fidedigno. Porém, existem diferentes classes de sistemas religiosos, de acordo com o lugar, os discípulos e a capacidade que as pessoas elas têm para compreender. O sistema religioso mais elevado é descrito no Srimad Bhagavatam, capítulo 1, verso 2, canto 1, capítulo 2, verso 6. De seguinte modo, como que é descrito então aqui no Bhagavatam? A forma superior da religião é aquela mediante a qual tornamo-nos plenamente conscientes da existência da forma, do nome, das qualidades, dos passatempos, da morada e dos aspectos onipenetrantes de Deus. Quando tudo fica completamente conhecido, atinge-se a perfeição do conhecimento védico. A consecução do conhecimento védico consiste no conhecimento sistemático das características de Deus. O Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, ele confirma isto. Aí tem um verso que quer dizer o seguinte: a meta do conhecimento védico é compreender Deus. Aqueles que estão realmente seguindo o conhecimento védico e buscam por Deus, eles não podem cometer atividades pecaminosas contra a ordem do Senhor Supremo. Então isso aqui é importante. Vamos ver novamente aqui o comentário de Prabhupada. Aqueles que estão realmente seguindo o conhecimento védico e buscam por Deus, aqueles que buscam por Deus e seguem o que os Vedas falam, eles não podem cometer atividades pecaminosas contra a ordem, a orientação do Senhor Supremo. No entanto, nesta era de Kali, embora os homens professem pertencer a tantas diferentes espécies de religião, a maioria deles comete atividades pecaminosas contra as ordens das escrituras védicas. É por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele diz nesta passagem, aí tem um verso de Mahaprabhu que diz o seguinte: nesta era de Kali, os homens talvez eles professem alguma religião, mas na realidade não seguem essas religiões, não seguem os princípios. Ao invés disso, eles cometem todas as classes de pecados. Isso é comentário de Prabhupada. Então, as pessoas falam que são religiosas, pessoas falam que seguem os Vedas, que seguem a Escritura, mas não seguem. Mais a metade não segue, como diz aqui no verso. Quebram princípios, se intoxicam, fazem sexo ilícito, jogam, colaboram com a matança de animais, acumulam dinheiro desnecessariamente, enfim,
e várias e outros pecados, em vez de honrar a passada, comem boga. Mas a religião não é a principal. Existem 4 essências, mas a 5ª essência é o principal para nós Gaudiya Vaishnavas. Qual que é a 5ª essência? As 4 essências quais são? Vamos falar primeiro das 4 essências. O Dharma. O Dharma é a religião, como aqui Prabhupada, Swami Prabhupada está falando, a religião védica, os princípios que Deus orientou, a orientação de Deus, esse é o Dharma. Então o Dharma faz parte, as pessoas querem seguir o Dharma, não seguem, mas querem seguir o Dharma. A 2ª essência da vida qual é? Artha. Artha é riqueza, as pessoas querem riqueza, então as pessoas buscam a religiosidade, mas não fazem o que Deus fala nas Escrituras. Elas buscam o que? Dinheiro, riqueza, artha. Qual é a 3ª coisa, a essência que o ser humano busca? Busca a cama, que quer dizer cama, desfrute dos sentidos. A luxúria. Então o ser humano, não só o ser humano, os animais também, eles buscam a luxúria, desfrute dos sentidos. É o 3º ponto que todo mundo busca. E qual que é o 4º ponto? Moksha, liberação do mundo material. As pessoas não aguentam viver sofrendo. Então, as pessoas querem se libertar do sofrimento, querem sair do mundo material e se libertar do sofrimento. Mas existe algo além disso. O que é algo além disso? A 5ª essência. E qual é a 5ª essência? Krishna Prema. Amor puro por Deus. Então, na verdade, o Gaudiya Vaishnava, o devoto, né? O devoto, nós não somos devotos, né? Mas aquele que recebe iniciação e ele está seguindo o Guru e ele realmente quer a evolução espiritual, ele não quer nem religiosidade, ele não quer dinheiro, riqueza, ele não quer Dharma, nem Artha, ele não quer cama, desfrute dos sentidos, ele não quer Moksha, liberação do mundo material. Ele quer o quê? A 5ª essência, Krishna Prema, amor puro por Deus. A meta última da vida do Gaudiya Vaishnava é Krishna Prema. Não queremos a liberação. Aquele que compreende o que é o Gaudiya Vaishnavismo, aquele que compreende, ele não quer sair do mundo material, ele não quer ir para Goloka Vrindavana. Ele quer servir Deus em qualquer lugar. É o que o Guru faz. O Guru, um devoto puro, não importa onde ele esteja, ele vai servir Deus. Ele quer servir Deus. Ele não almeja na próxima vida ir para o mundo transcendental. Ele almeja na próxima vida continuar servindo Deus, não importa em qual corpo ele esteja. Pode ser num corpo de animal, pode ser num corpo fora do plano terreno da terra. Não importa. O Gaudiya Vaishnavismo, o devoto que compreende a filosofia, a consciência de Krishna, a meta última da vida dele é Krishna Prema, amor puro por Deus. É a 5ª essência. Tem muita gente por aí escrevendo sobre 5ª essência, né? Na verdade, não leia o que tem no Google, né? Não entre no Google procurando isso, procurando aquilo, porque só tem coisa errada, só tem informações erradas no Google. Não procure nada no Google espiritualmente. Nós temos um Guru genuíno, nós temos nossa missão, nós temos os livros da nossa missão, nós temos, além dos livros da nossa missão, nós temos o que Prabhupada escreveu e traduziu, que nós podemos ler. Foi autorizado por Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, lermos o que Prabhupada, Sebhaktivedanta Swami Prabhupada escreveu e traduziu. Nós podemos, não mais, nada mais, de mais nenhum outro lugar. Ah, mas é da escola de Prabhupada que alguém escreveu. Foi Prabhupada? Se não foi, não leia. Não leia nada que não foi Srila Siddhar Maharaj que escreveu, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj ou a Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Não leia mais nada. Não vá atrás dos outros. A nossa mente quer entrar no YouTube, entrar no Google e jogar lá, querer uma canção de uma forma diferente, cantada por uma outra pessoa, em outro ritmo,
Nós não devemos fazer isso. Nós temos que concentrar no nosso guru, porque o mestre espiritual é genuíno. Nós temos um mestre genuíno. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Por enquanto não. Vamos ler mais um pouco, ainda temos algum tempo. Então o comentário de Prabhupada encerrou aqui sobre esse verso. Vamos ler o outro verso, agora o verso 147. Entre os seguidores do conhecimento védico, a maioria segue o processo de atividades fruitivas, distinguindo entre o bom e o mau trabalho. Entre muitos desses sinceros trabalhadores fruitivos, talvez encontre-se um que seja sábio de verdade. E agora então, vou ler novamente. Entre os seguidores do conhecimento védico, a maioria segue o processo de atividades fruitivas. A maioria dos seguidores védicos, a maioria segue atividades fruitivas, com desfrute dos sentidos, distinguindo entre o bom e o mal. Entre muitos desses sinceros trabalhadores fruitivos, trabalhador frutivo é a maioria da população que trabalha e usa o retorno do trabalho, que é o dinheiro, para quê? Para o gozo dos sentidos, para desfrutar dos sentidos. Talvez encontre-se um que seja um sábio de verdade. E aí tem um comentário Prabhupada aqui que nós vamos ler, ele fala assim: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele afirma que a expressão karma nista refere-se àquele que deseja desfrutar os resultados do seu bom trabalho e de suas atividades piedosas. Alguns seguidores dos princípios védicos, eles oferecem tudo, à verdade absoluta e não aspiram a desfrutar dos resultados de suas ações piedosas. Esses também são enquadrados na categoria de karma misra, de karmanistas. Às vezes, nós vemos homens piedosos ganhar dinheiro com muito esforço e então aplicam o dinheiro em alguma causa piedosa, abrindo instituições de caridade públicas, escolas e hospitais. Quer alguém ganhe dinheiro para si mesmo, quer para o benefício do público, ele é chamado karmanista
entre milhões de karmanistas, pode haver um que seja sábio, aqueles que tentam evitar atividades fruitivas e que fazem o voto de silêncio a fim de fundir-se na existência espiritual da verdade absoluta. Geralmente são conhecidos como gyanis, homens sábios. Eles não se interessam em atividades fruitivas, mas sim em fundir-se no Supremo, no Brahman. Em qualquer dos casos, tanto os karmanistas quanto os gyanis, eles estão interessados em benefício pessoal. Os karmis interessam-se diretamente pelo benefício pessoal dentro do mundo material, ao passo que os gyanis interessam-se em fundir-se na existência do Supremo. Os gyanis, eles argumentam que a atividade fruitiva é imperfeita. Para eles, a perfeição é cessar com o trabalho e fundir-se na existência suprema. É esta a sua meta de vida. O Gyani, ele quer eliminar a diferença entre o conhecimento e a meta do conhecimento. O conhecimento e a meta do conhecimento. Esta filosofia chama-se monismo ou unidade e caracteriza-se pelo silêncio espiritual. Então, esse comentário de Prabhupada aqui, ele fala em silêncio espiritual. Srila Siddhar Maharaj fala em suicídio espiritual. Srila Siddhar Maharaj fala que o Gyani que quer se fundir no Supremo, se fundir no Brahman, fazer parte do Brahman, ele vai fazer suicídio espiritual. Então, na verdade, como diz aqui, de milhões de karmis, de trabalhadores que querem desfrutar do retorno que eles têm com o trabalho, que é o dinheiro, eles querem desfrutar do dinheiro, de milhões de karmis, tem um que é um sábio. E tem um verso que Srila Maharaj sempre cita, ele sempre citava esse verso, de 10 milhões de karmis, um é um sábio. Como Prabhupada Bhaktivedanta falou aqui, de 10 milhões de sábios que querem se fundir no Brahman, ele tem conhecimento, ele quer se fundir no Brahman, de 10 milhões, vai ter um que vai se liberar para o Brahman. E de 10 milhões que se liberam, um é um devoto de Deus. Um é um devoto de Krishna. E a nossa meta é ser um devoto de Krishna. A nossa meta não é se fundir no Brahman, a nossa meta não é ser um trabalhador que quer desfrutar do seu trabalho, do resultado do seu trabalho. A nossa meta não é querer ser um sábio. A nossa meta é amor puro por Deus, sem querer mais nada em troca. Essa é a meta última da vida. Krishna Prema. O Gaudiya Vaishnavismo busca isso. O Gaudiya Vaishnava, que compreendeu o que o Guru está falando, ele compreendeu, ele não vai desfrutar dos sentidos, ele não vai querer a liberação, ele não vai querer ser um sábio. Aquele que compreendeu o que o Guru fala, ele vai querer o quê? Ele vai querer amor puro por Deus, que é a meta última da vida. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Então vamos cantar, por enquanto não houve nenhum comentário, vamos cantar
o Nama Sankirtan Hari Harai antes de acabar a transmissão. Eu vou olhar quem está participando conosco. Não esqueçam, hoje é sexta-feira, na próxima sexta-feira, no início do mês de fevereiro, dia 3, daqui uma semana, nós teremos o auspicioso dia do aparecimento de Sriman Nityananda Prabhu. Daqui uma semana teremos o festival de Sri Nityananda Prabhu no Nityananda Trayodashi, 2 dias depois de Ekadashi. Vamos fazer o festival. Quem puder, venha, participe aqui presencialmente. Sem Nityananda Prabhu não chegaremos a Deus. Sem Nityananda Prabhu não chegaremos à meta última da vida, que é Krishna Prema. Quem não puder, que mora longe, tem algumas pessoas aí que moram bem longe, né? Que estão assistindo aqui, o Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati, Devidasi, enfim, estão morando bem longe aqui do Brasil. O Ishan Krishna mora no Brasil, mas bem longe. Então assistam online. Mas não deixe de assistir, não deixe de participar do Arati, não deixe de cantar junto as canções glorificando Nityananda Prabhu, escutar o Harikatha falando sobre a vida de Nityananda Prabhu. Então, semana que vem teremos um dia muito auspicioso para nós, na sexta-feira, e talvez não, é o segundo dia mais importante da nossa vida. Do nosso ano é o segundo dia mais importante. O primeiro dia é o dia do aparecimento de Mahaprabhu, que é o Gora Purnima. O segundo dia é o aparecimento de Nityananda Prabhu, que é o Adi Guru. E claro, também o segundo dia é o aparecimento do nosso Guru. Mas é um dia muito importante. Vamos então cantar agora todos juntos Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Nama. Gopala Govinda Shri Madhusudana. Giri Hari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shiva Gopala Bhakta Raghunatha. Ishai Gosai Koi Charana Banda. Jahote Vinana Dharmishta Pura. Ishai Gosai Dharmishta Pura. Tasabara Pada Dino Mora Panchagra. Tandera Charana Siddhi Bhakta Samiva. Janame Janame
Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Nita Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nita Gora Hari Go, Nita Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nita Gora Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje, eu vou ler primeiro quem comentou algo e depois quem curtiu. Então temos aqui a Shrimati Devidasi conosco, o Panchatattva Prabhu, o Vijayaksha Prabhu, também aqui Karemi Jimenez também conosco, Ishan Krishna Prabhu, temos aqui também a Márcia Nascimento assistindo conosco aqui, comentou. Deixa-me ver agora quem curtiu. Arjuna Krishna Prabhu, a Elaine Souza, Damodar Jimenez também aqui conosco. Norberto Mercado, deixa-me ver, e também aqui Sheldon Randall também participando conosco. Deixa-me ver aqui no outro aparelho, enquanto isso vocês terminam a live, vendo as deidades do templo. Daqui a pouquinho vão tomar sol, porque hoje o dia está ensolarado. Temos aqui também a Govinda Mohini Devidasi. São essas pessoas mesmo que fizeram o Sadhusanga. Agradeço o Sadhusanga de todos, a associação de vocês. Até a noite, às 19 horas. Ou quem assiste de manhã, até amanhã de manhã, sábado, às 7 horas da manhã.